O rumen desempenha um papel importante na cadeia alimentar. Enquanto os ruminantes nos fornecem carne e leite, um elo simbiótico existe na cadeia alimentar no interior do trato ruminal, sob a forma de micro-organismos do rumen. O aparelho digestivo dos ruminantes evoluiu para permitir à vaca uma rápida ingestão do alimento, para depois terminar a mastigação e a digestão longe dos predadores. Da mesma forma, os micro-organismos alojados em seu rumen também tiveram uma grande evolução para melhor utilizar os vários tipos de material contido nas plantas ingeridas. O rumen, sistema digestivo singular entre os animais, permite que os micro-organismos que aí vivem degradar as paredes das células das plantas, as fibras e as fontes de nitrogênio não proteicas e utilizar os produtos oriundos dessa digestão como fonte de energia e proteína, as quais são usadas na produção do leite. Há vários anos, os bovinos têm sido melhorados para conseguirem níveis cada vez mais altos de desempenho e produção. Como resultado, as vacas leiteiras de hoje produzem muito mais leite do que as suas ancestrais. Consequentemente, sua dieta mudou para incluir muitos alimentos ricos em energia, tais como grãos e gorduras, o que ajuda a atingirem altos níveis de produção. Entretanto, esses alimentos precisam ser utilizados na dieta com muita cautela, para não afetar a produtividade e a saúde do animal e do rumen. A boa compreensão do funcionamento do rumen ajuda a assegurar um ambiente sadio, para o mesmo propiciar melhor sanidade animal, promover níveis mais altos de produção e aproveitar ao máximo o complexo digestivo do rumen. Olá, eu sou Jude Harris, da Universidade de Pensilvânia. Hoje eu e a doutora Gabriela Varga vamos falar como trabalha o rumen em vacas leiteiras, mostrando alguns aspectos únicos da fisiologia dos ruminantes. Também trataremos das áreas relacionadas ao manejo da alimentação e da nutrição das vacas leiteiras. Vamos começar a examinar a fisiologia única das vacas. O estômago dos ruminantes tem 4 compartimentos, que são o retículo, o rumen propriamente dito, o omaço e o abomaço. Os 2 primeiros compartimentos, o retículo e o rumen, são frequentemente confundidos como um só, por serem compartimentos ligados entre si e funcionarem de maneira semelhante no animal adulto. A digestão microbiana ocorre em ambos. A combinação e organização excepcional dos 4 estômagos junto à fermentação microbiana, que ocorre nos 2 primeiros, permite ao rumen utilizar alimentos com alto teor de fibras. As vacas podem converter alimentos fibrosos, tais como pastagens, feno, forragem, ensilada e subprodutos, os quais não servem para animais que possuem um único estômago, em produtos altamente nutritivos, como carne e o leite. Para compreendermos como o sistema digestivo funciona, é preciso examinar cada compartimento do estômago. O primeiro compartimento, o retículo, é na verdade uma continuação do rumen e serve como um saco cego. O alimento entra primeiro no retículo para depois entrar no rumen. Se olharmos dentro do retículo, poderemos compreender por que ele é chamado de favo de abelha. É esse tipo de arranjo que se vê em suas paredes que segura o alimento e o impede de passar para outros compartimentos. O retículo também move o alimento ingerido para dentro do rumen, do omaço e a regurgitação do alimento durante a ruminação. O próximo compartimento do estômago, o rumen, é um órgão grande, muscular, oco, com muitos sacos. O rumen quase ocupa completamente o lado esquerdo da cavidade abdominal. É uma grande câmara de fermentação que pode comportar entre 150 a 240 litros de material ingerido. Essa câmara de fermentação é quente e úmida e sem oxigênio, ambiente ideal para a sobrevivência e atividade dos micro-organismos, com a temperatura entre 38 e 42 graus Celsius.
O produto final da fermentação microbiana que ocorre no rumen inclui a proteína microbiana, os ácidos graxos voláteis e grandes quantidades de gases que consistem de dióxido de carbono e metano, que precisam ser liberados. Se os gases não são capazes de sair, pode resultar no desenvolvimento de timpanismo. Além de ser uma câmara de fermentação, o rumen também processa os alimentos fermentando-os, armazenando-os, umedecendo-os, misturando fisicamente e quebrando os alimentos em partículas menores. Para que o rumen funcione adequadamente, é preciso manter uma dieta com apropriado teor de fibra. Isso é necessário para o desenvolvimento de uma camada de fermentação no rumen. Como se pode ver, aqui o material fibroso permanece nas partes mais altas, enquanto a porção líquida está no fundo. A presença da fibra no rumen é fundamental para a mastigação e a produção de saliva, além de fornecer uma área para o crescimento das bactérias. As pequenas projeções parecidas com dedos presentes na maior parte da parede do rumen são chamadas de papilas. Essas estruturas são altamente vascularizadas e permitem que grande quantidade de nutrientes, principalmente os ácidos graxos voláteis, sejam absorvidos diretamente para a corrente sanguínea. A utilização de uma dieta rica em grãos por longo período pode provocar a deterioração das papilas, devido aos altos níveis de ácidos nas paredes do rumen. As papilas danificadas ficam escuras e pequenas e são menos capazes de absorver nutrientes como das paredes de suas células. O terceiro compartimento, o omaço, localiza-se à direita do rumen e do retículo. O omaço, algumas vezes, é chamado de folhoso, por causa de muitas camadas de tecido muscular. Sua função é reduzir o tamanho da partícula antes que ela entre no abomaço. O omaço também absorve a água da digesta e passa o bolo para o estômago verdadeiro. O quarto compartimento é o obomaço, ou estômago verdadeiro. Ele é chamado de estômago verdadeiro porque, como no estômago dos outros animais, as paredes segregam ácidos, tais como ácido clorídrico, e enzimas como a pepsina, a qual é responsável pela quebra da proteína em frações menores, chamadas de peptídeos. O obomaço funciona de maneira muito semelhante ao estômago de muitos animais monogástricos. Depois que os nutrientes passam pelo obomaço, eles entram no intestino delgado e lá, muitos dos produtos finais da digestão são absorvidos e entram na corrente sanguínea. O intestino delgado é muito vascularizado e possui um sistema de transporte que leva os nutrientes através das células e dos vasos capilares. Por exemplo, a proteína dos alimentos e a proteína dos micro-organismos são transformados em peptídeos e depois transformados em aminoácidos, que são absorvidos pelo intestino delgado. Os carboidratos, parte do amido passa diretamente para o intestino delgado e é convertida em glicose. As gorduras são transformadas em ácidos graxos, glicerol e monoglicérides. Vamos agora examinar com maiores detalhes as complexidades que envolvem a digestão do rumen. O objetivo da nutrição do gado leiteiro é fornecer um ambiente que possibilite um rumen maximizar a produção de proteína microbiana, bem como seu crescimento. A maneira pela qual os alimentos ricos em fibras são utilizados reside principalmente na atividade microbiana, que incorre no rumen e no processo de ruminação. O rumen é uma câmara de fermentação que fornece um ambiente ideal para a sobrevivência e atividade dos micro-organismos. Ele possui bilhões e bilhões de micro-organismos que incluem bactérias, protozoários e fungos. A concentração das bactérias varia de 100 bilhões a 1 trilhão de células por grama de conteúdo animal. As bactérias podem ser agrupadas de acordo com as suas três principais formas: cocci, Rhodes e espiralado. O seu tamanho varia de 0,3 a 50 micras. Elas também podem ser agrupadas de acordo com os substratos que elas fermentam ou pelo subproduto que elas produzem. É através deste método que 7 grupos distintos de bactérias do rumen são classificadas como bactérias utilizadoras de celulose, utilizadoras de hemicelulose e amido, de açúcares simples, de ácidos intermediários, de proteínas e de lipídios. Outro grupo de bactérias é classificado como produtoras de metano. Uma classificação mais ampla poderia ainda incluir as utilizadoras de pectina e produtoras de amônia. A maior parte das bactérias são capazes de fermentar mais de um substrato. Por causa destes vários grupos de bactérias, protozoários e fungos, é preciso considerar as necessidades específicas dos micro-organismos do rumen, bem como as do animal.
ao formular-se as rações para as vacas leiteiras. Preste atenção ao tipo e à quantidade de ingredientes, às necessidades de nutrientes do animal e como estes fatores influenciam o ambiente do rumen. Cada um destes componentes é importante para se obter alto nível de produção. Vamos examinar como estes fatores influenciam a ruminação. O ruminante tem habilidade para ingerir o alimento rapidamente e posteriormente completar a mastigação, reduzindo o tamanho das partículas do alimento. Este processo é chamado de ruminação. E os passos são os seguintes: a regurgitação da digesta, remastigação, reinsalivação e, finalmente, a redeglutição. O material regurgitado é chamado bolo e consiste principalmente de material mastigado com saliva. O tempo que a vaca passa mastigando seu bolo tem efeito direto sobre o ambiente do rumen e um tremendo impacto sobre a produção do leite. A mastigação e a ruminação resultam em uma média de 40.000 a 45.000 movimentos mastigatórios por dia. Os fatores que afetam o número de mastigação incluem a ordem em que os ingredientes da dieta são ingeridos pela vaca, tais como consumir feno antes do concentrado, o tamanho da partícula do alimento consumido, o número de vezes em que as vacas são alimentadas todos os dias, o tipo de alimentação, se convencional ou ração total, e o tipo do alimento que ela consome, forragens versus concentrados ou ingredientes de subprodutos. Estes 4 fatores, ordem dos alimentos, tamanho das partículas, número de refeições e tipo de refeições, influenciam a quantidade da saliva produzida, que automaticamente produzirão variações de pH do rumen. Isso pode afetar a saúde e o teor de gordura do leite e a produção de leite. A produção da saliva desempenha um papel importante para o ruminante, por ser altamente alcalina e agir como um tampão, mantendo o pH apropriado ao rumen. O pH do rumen deve variar em condições normais entre 5,8 e 6,4. Há 2 grupos básicos de bactéria: as digestoras de fibras e as digestoras de amido. Cada grupo prefere um pH diferente. As primeiras são mais ativas em pHs de 6,2 e 6,8, ao passo que as digestoras de amido preferem um ambiente de pH entre 5,2 e 6,0. Com o objetivo de maximizar a produção e manter as vacas saudáveis, é essencial a compreensão dos fatores que influenciam a produção de saliva. Este quadro ilustra a quantidade de saliva produzida para cada 4,5 kg de alimento ingerido. Quando a vaca consome grandes quantidades de feno, a produção de saliva excede a quantidade produzida quando ela come concentrados ou forragens frescas. Por essa razão, quando o rebanho apresenta baixos teores de gordura no leite, uma dieta à base de feno é mais recomendada que uma dieta à base de concentrados. Para animais que pastejam intensivamente, é melhor que o feno seja oferecido antes do pastejo. O tamanho da partícula e o tipo de ração também tem influência na produção de saliva e na taxa de consumo dos alimentos. Alimento moído, forragem fresca e silagem são consumidos rapidamente, numa quantidade de 220 a 350 gramas de alimentos por minuto e produzem de 2 a 4 colheres de chá de saliva por cada quilo de alimento consumido. Por outro lado, feno de gramíneas são consumidos mais lentamente e produzem de 10 a 12 colheres de chá de saliva por quilo consumido. Este gráfico demonstra que alimentando-se o animal mais de uma vez por dia ajuda a aliviar uma queda drástica do pH do rumen, o que diminui o nível de desempenho das vacas leiteiras. A alimentação frequente à base de concentrados e forragens pode reduzir as flutuações, especialmente as reduções do pH que podem ocorrer devido ao tampão do rumen. O tamanho das partículas pode causar um impacto enorme sobre a atividade da mastigação e a produção de saliva. Se seu tamanho é adequado, há um aumento na atividade de mastigação, aumenta na produção da saliva, aumento na capacidade do tampão e, portanto, em um rumen saudável. Pode ocorrer problemas quando as vacas são alimentadas com ração mais concentradas. Isso resulta na diminuição do tempo de mastigação, na produção de saliva e, portanto, diminui o pH. O resultado é que as vacas ficam sem comer,
tem acidose ruminal e possivelmente deslocamento do obomaço. Já existe um selecionador de partículas que as separa por tamanho, que pode ser utilizado para checar o tamanho da partícula de uma forragem ou de toda a ração total da fazenda. Usando essa simples ferramenta, você pode determinar a distribuição de algumas das partículas mais longas da forragem na camada de cima e as menores na camada do centro. O manejo da alimentação pode ter um impacto significativo sobre a produção de saliva e, portanto, manter um pH apropriado. Deve-se prestar atenção especial ao tamanho das partículas, à ordem na qual os alimentos são oferecidos, na frequência de alimentação e nos tipos de componentes do alimento. Até agora examinamos a fisiologia do ruminante e os fatores que influenciam o funcionamento do rumen. Agora vou demonstrar algumas dessas partes. Para que possamos observar o que está acontecendo no rumen, também vou coletar o fluido ruminal para olhar mais de perto os micro-organismos do rumen. Entrando no rumen, a digesta pode ser vista movendo-se pela musculatura do rumen. O ciclo de movimento ocorre em menos de 1 minuto. O movimento da digesta fora do rumen afeta o consumo da vaca. Quando a vaca está ruminando, é formado o bolo. Aqui temos um bolo. Lembre-se de que o retículo é o lugar onde o alimento vai entrar primeiro. O bolo também é formado quando a vaca come. O alimento é mastigado, ensalivado e engolido, indo para o retículo. O bolo é então regurgitado e remastigado. Quando ele desce novamente, vai para o rumen, ao invés de ficar no retículo. O alimento é quebrado em pedaços mais adequados para que os micro-organismos do rumen possam digeri-los. Você pode ver nessa imagem a saliva vindo do esôfago, como mencionamos. A saliva é muito importante na manutenção do ambiente ruminal. Vejamos que tipo de trabalho essa vaca está realizando na manutenção do seu rumen. Esta é uma vaca seca, alimentada como uma dieta rica em forragem. Em que faixa você espera que o pH do seu rumen esteja? Aqui diz 6,5. Vamos compará-la com uma vaca submetida a uma dieta baseada em ração total. Seu pH é 5,5. Você pode ver que elas são bem diferentes. Voltando para o interior da vaca, é importante observar o que ocorre com elas, lembrando que parte de sua digesta foi removida, a fim de que possa ver melhor o interior do seu rumen. Parte dos produtos finais provenientes da degradação microbiana são absorvidos na corrente sanguínea, diretamente do rumen, passando pelas papilas. O tamanho dessas papilas depende muito do tipo e manejo de alimentação. Elas também variam em forma e tamanho. Isso é importante para uma absorção apropriada. Quando as reações não são apropriadamente balanceadas e fornecidas na sequência certa, estas papilas podem ser danificadas e realmente reduzir a quantidade de nutrientes que a vaca pode absorver, o que pode reduzir o nível de produção e expor a vaca a vários problemas. Tendo demonstrado como o ambiente do rumen pode ser controlado por práticas de manejo de alimentação, vamos examinar como ele pode influenciar o papel dos micro-organismos do rumen na produção de energia e proteína. Propiciando-se a um ambiente apropriado no rumen, proporciona-se organismos saudáveis e maximiza o seu desenvolvimento. E isto é extremamente importante, uma vez que tais micro-organismos são responsáveis pela digestão das fibras, carboidratos, proteínas e através deste processo que a energia proveniente dos ácidos graxos ou as proteínas microbianas são produzidas, as quais podem ser utilizados pelo animal. Comecemos pelos ácidos graxos voláteis ou AGVs. Ácidos graxos voláteis são os ácidos acéticos, propiônico e butírico. Eles resultam na digestão de carboidratos estruturais como a celulose, hemicelulose e lignina. Os carboidratos são estruturáveis, tais como açúcares, pectinas e amidos, que influenciam na fermentação microbiana. Os ácidos graxos voláteis fornecem de 70% a 80% da energia que os animais necessitam. O tipo e quantidade de ácidos graxos produzidos depende do tipo de alimento ingerido. O ácido acético predomina em dietas ricas em fibra e é importante para a produção da gordura corporal. Ele consiste em 50% a 60% do total dos AGVs produzidos.
O ácido propiônico predomina em dietas ricas em concentrados e contribui com 18 a 20% do total de AGVs produzidos por vacas leiteiras. O ácido propiônico é usado na síntese da lactose, o açúcar do leite. O ácido butírico é o fornecedor de energia para a parede ruminal e representa de 12 a 18% do total de AGVs produzidos. É usado na síntese de gordura do leite, quando os níveis de energia estão deficientes nas rações. O tipo de ração, relação entre forragem e concentrado, determina a quantidade e o tipo de AGVs produzidos. A produção de ácido acético decresce quando a dieta contém níveis acima de 55% de concentração. A produção de ácido acético decresce quando a dieta contém níveis acima de 55% de concentrado. A produção de ácidos graxos tem grande influência no pH ruminal, na gordura do leite e na performance e saúde do animal. Por essa razão, é usualmente recomendável não utilizar em dietas de vacas leiteiras mais de 60% de concentrado, como matéria seca, para suprir adequado nível de ingestão de fibra, manter e desenvolver adequadamente o rumen. Para vacas leiteiras de alta produção que ingerem grandes quantidades de concentrado, alterando significativamente o pH ruminal, a utilização de tamponantes dietéticos pode ajudar a minimizar os efeitos negativos na ingestão de matéria seca, particularmente no período de transição e mudança de alimentos. O uso de tampões, em outras situações, só apresenta efeito positivo com um bom nível nutricional e um bom manejo. Vamos examinar como os componentes de carboidratos apropriadamente balanceados é tão essencial para a vaca leiteira, assim como ajuda na função ruminal. O carboidrato estrutural encontrado na parede celular da célula vegetal e seu nível determina-se como fibra em detergente neutro ou FDN. A fibra em detergente neutro contém celulose, hemicelulose e lignina, mais uma porção de pectina, a qual é um carboidrato estrutural mais solúvel. A maioria do FDN na dieta é mais satisfatório em área e tamanho da partícula. Este carboidrato complexo é mais lentamente digerido e um adequado nível de FDN na dieta fornece suficiente matéria fibrosa para uma função normal, mastigação suficiente e eructação dos gases. Além disto, ele ajuda a manter uma taxa de passagem normal no rumen, ajuda a manter o pH adequado e mais rápida e completa digestão da dieta, aumentando o consumo de matéria seca. Além disto, ele ajuda a manter uma taxa de passagem normal no rumen, ajuda a manter o pH adequado e mais rápida e completa digestão da dieta, aumentando o consumo de matéria seca. O FDN, como forragem na dieta, pode diminuir a taxa de passagem da dieta, resultando em uma diminuição no consumo de matéria seca e no consumo de energia. O carboidrato não estrutural, ou CNE, é encontrado no conteúdo celular da planta e consiste em açúcares, amido e pectina. Estes carboidratos são rapidamente digeridos. Deve-se fazer um balanço apropriado do FDN e CNE na formulação de rações, porque uma pequena ou uma quantidade excessiva de um ou de outro pode trazer consequências adversas na saúde e produção. Em uma quantidade excessiva de carboidratos não estruturais, acima de 40%, causa uma diminuição do pH ruminal, aumento na produção de ácido lático e diminuição na digestão da fibra. Uma quantidade excessiva de FDN como forragem maior que 1,1% do peso corporal causa diminuição no consumo de matéria seca, reduz a digestibilidade da ração e o desempenho do animal. Vamos ver como os micro-organismos do rumen utilizam a proteína. A proteína pode entrar no rumen de duas formas. Uma forma é fornecida como compostos nitrogenados não proteicos, como a ureia, e vão sofrer uma fermentação pelos micro-organismos em amônia. Outra forma é se alimentando de proteína verdadeira dietética, que vai ser degradada pelos micro-organismos em amônia, aminoácidos e pepídeos. Os compostos nitrogenados degradados em amônia, aminoácidos ou pepídeos produzem uma fração de AGVs.
A proteína microbiana é uma fonte barata de proteína para o ruminante, que contém de 40% a 60% de proteína com base na matéria seca. O rumen produz de 1,5 a 2,7 quilos ou mais de proteína microbiana em vacas holandesas adultas. Entretanto, a síntese de proteína microbiana não pode suprir as vacas de aminoácidos, especialmente a vaca de alta produção. Por essa razão, as exigências de proteína total e as frações de proteína devem ser estabelecidas na alimentação das vacas. As necessidades dos micro-organismos em nitrogênio são supridas pelo consumo de proteína degradada ou pelo nitrogênio não proteico disponível para o rumen. As formas de proteína degradável têm que ser observadas na dieta. Devido aos micro-organismos do rumen não conseguirem fornecer todos os aminoácidos que as vacas necessitam, é necessário a utilização de proteínas que escapam à degradação ruminal ou sobrepassam o rumen para serem digeridas no intestino delgado. Desta forma, as exigências de aminoácidos essenciais de uma vaca podem ser supridas. Os alimentos têm que apresentar alta proteína não degradada no rumen e com um bom perfil de aminoácidos. Isso é necessário para atender às necessidades de aminoácidos essenciais de vacas de alta produção. Adequado tratamento térmico de proteínas e outros tratamentos químicos podem aumentar a quantidade de proteína que escapam da degradação ruminal. As fontes de proteínas superaquecidas pelo calor tornam a proteína irreversivelmente ligadas a uma fração fibrosa do alimento, tornando-a indisponível para a digestão no intestino delgado. O micro-organismo do rumen exige um ambiente apropriado e nutrientes para o crescimento ótimo. Isto pode limitar o crescimento microbiano e a produção da proteína microbiana. A utilização de ração total de diversas porções durante o dia em um sistema convencional de concentrado e volumoso irá ajudar a melhorar a utilização de nitrogênio e a síntese proteica. Isso também é importante para que os micro-organismos tenham suficiente energia para sintetizar proteína. Fontes de energia prontamente fermentáveis, como forragens de alta digestibilidade e concentrados, precisam ser usadas. Outras necessidades nutricionais dos micro-organismos são cálcio, fósforo, magnésio, potássio, enxofre e microminerais. Alimentar adequadamente os ruminantes é fornecer nutrientes para atender às necessidades dos micro-organismos e do animal. Em rações gordurosas para vacas de alta produção, não há necessidade de se suprir energia adicional para esses animais. Isso pode ajudar a manter a condição corporal e performance do animal, especialmente para vacas leiteiras. As gorduras não suprem energia para os micro-organismos do rumen, mas podem ser absorvidas no intestino delgado. A principal forma de suprir energia pode ser como gordura animal, como o sebo, e sementes de oleaginosas, como a soja. Vacas de alta produção no início da lactação podem ser benéficos à adição de gordura protegida. Como a gordura pode ser tóxica aos micro-organismos do rumen, o uso da gordura protegida significa suprimento de energia adicional, evitando prejuízos à função ruminal. A alimentação dos ruminantes apresenta muitos desafios aos nutricionistas. A chave é encontrar um bom balanço entre as necessidades nutricionais do animal e dos micro-organismos do rumen para atingir máxima produção e saúde. O conhecimento da nutrição dos ruminantes consiste de certos princípios básicos do manejo da alimentação e no balanceamento da ração. A fim de otimizar a performance animal, apropriados alimentos necessitam ser fornecidos na ração para produzir influências favoráveis ao ambiente ruminal. Deve-se ter em mente alguns pontos chaves. Primeiro, fornecer um nível suficiente de forragem para atender o consumo de matéria seca. Segundo, fornecer fibra efetiva, a qual atenda o tamanho apropriado de partícula dos ingredientes, forragens e FDN da forragem. Fornecer forragens e concentrados na sequência apropriada para otimizar a função ruminal. Quarto, fornecer alimentos do tipo apropriado e quantidades suficientes para atender às exigências calóricas. Estes fatores desempenham um papel crítico e importante na função ruminal, tais como adequada produção de silagem, máximo crescimento microbiano, ótimos limites de pH ruminal, suficiente produção de AGVs, síntese de proteína microbiana. Espera-se que avanços na tecnologia ajudem a desenvolver o uso da nutrição e assim ajudem a melhorar a fermentação e digestibilidade das forragens,
assim como o consumo de matéria seca para vacas leiteiras de alta produção. O benefício é a longo prazo para vacas de alta produção, aparecimento de cio, saúde do animal e, acima de tudo, eficiência.